Quero saudar a todos que possam ver e ouvir esse vídeo que eu estou gravando. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Deus. Estou gravando aqui alguns versículos da Epístola 1 Pedro, capítulo 1. São 21 versículos, 19 e 20, eu acho que vai levar uns 10 minutos. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor, visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, e com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por essa razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente, por fazer que, a todo tempo,
mesmo depois da minha partida. Conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas enganosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhos oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra, glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo, primeiramente, isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Esse texto, esse capítulo todinho, já traz uma mensagem perfeita. A mensagem é completa. E logo aqui na apresentação, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. No versículo 15, esse Pedro, ele diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas enganosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhos oculares da sua majestade. Ele disse isso para aquelas pessoas que ele estava falando. Ele disse isso em vida, ele estava vivo. Antes de dizer isso, ele disse: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. O que ele recomendou, estas coisas que ele recomendou. Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmadas. Ele estava falando para aquelas pessoas da geração dele. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, da minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembranças de tudo. É precioso esse ensinamento quando nós entendemos que todas as profecias já se cumpriram, desde Isaías até Malaquias, e que o próprio Jesus Cristo, quando veio no templo do Filho,
porque a palavra mostra que teve o tempo do Filho. Lá na Epístola aos Hebreus, capítulo 1, mostra claramente que teve o tempo do Filho, teve o tempo do Pai, e que o Filho trouxe uma doutrina, que a doutrina que ele trouxe estabeleceu o Novo Testamento. Ele cumpriu o Velho Testamento na carne e no sangue dele e estabeleceu o Novo Testamento. Mas antes dele estabelecer o Novo Testamento, ele trouxe os ensinamentos que significou as boas novas, que significa o Evangelho. Ali estava dado no tempo do Filho. No tempo do Filho, ele falando, o próprio Filho, o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ali em carne e osso, gerado na pessoa do Filho. A palavra diz que o que gerou, quem ama o que gerou, ama também ao que dele é gerado. E o que dele foi gerado foi Espírito, feito água e sangue. Esse Espírito é o Senhor Jesus Cristo, ali em carne, o Filho. E houve o tempo do Filho. E no tempo do Filho, ele mostrou, disse que não passaria aquela geração sem que todas as profecias se cumprissem. E se cumpriu todas as profecias no tempo do Filho. E dando ele sua vida, ele disse: eu dou, ninguém atira de mim, eu dou porque posso dar e tomar de volta. Dando ele a sua vida, derramando o seu sangue, ele derramou do seu Espírito, e estabeleceu o tempo do Espírito. Aqui, Pedro, que viveu no tempo do Filho, ele também estava já no tempo do Espírito derramado. E os ensinamentos aqui, as instruções que eles mostram que todos naquela geração deveriam procurar o pleno conhecimento de Cristo. Serve para nós procurar o pleno conhecimento de Cristo. E o pleno conhecimento de Cristo, só se pode alcançar o pleno conhecimento de Cristo por meio da doutrina de Jesus Cristo, que ele trouxe como o Filho, mas que ficou registrado pelo seu Espírito, dado por meio dos apóstolos Pedro e Paulo principalmente. Paulo foi levantado somente para pregar o evangelho da incircuncisão para os gentios. Pedro era pregador do evangelho da circuncisão, mas aqui ele está mostrando qual a importância do pleno conhecimento de Cristo. O pleno conhecimento de Cristo só se alcança quando se vive a doutrina dele. É interessante, se alguém quiser receber essa doutrina, vá lá mastigar Provérbios, que vai receber a sabedoria de Deus, que vai abrir o entendimento para que todos possam entender a doutrina de Cristo. Em especial, Provérbio 4, mostra claramente no que diz aqui: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Assim foi todos os profetas, inclusive Salomão recebeu da parte de Deus a sabedoria, como nenhum outro homem poderia receber, ou poderá receber, ninguém pode receber. E o que Deus deu a Salomão, Deus usou Salomão e deixou escrito para quem quiser. Está lá, eu digo, sou testemunho, digo, qualquer pessoa que quer receber sabedoria de Deus, somente temer a Deus, amar a Deus, Deus conhece, vá lá para Provérbios, comece no capítulo 1, mostra claramente para que serve provérbio, e foi Deus, é Deus. Quando eu pego, entendendo assim que é Deus que está falando, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que está falando,
se eu faço temendo a Deus, fugindo da imundície, no que está escrito aqui nos versículos do 3 ao 11, está mostrando fugir, que nós vivemos nessa luta, enquanto nós somos carne, e a palavra mostra que a nossa natureza carnal milita contra a natureza divina, e nós só vamos vencer, chegar à perfeição de Cristo, quando alcançarmos o conhecimento de Cristo, o pleno conhecimento de Cristo, é o que a palavra está mostrando aqui. E ninguém vai alcançar o conhecimento de Cristo vivendo os dois, vivendo circuncisão e incircuncisão, vira uma bagunça. Então, a circuncisão ficou na cruz, a circuncisão fala da lei, a palavra mostra que o fim da lei é Cristo, encerrou. E começou a incircuncisão, que o próprio Jesus Cristo trouxe. Dentro da circuncisão havia dois pactos cruzados ali, circuncisão e incircuncisão, mas a circuncisão acabou quando o juízo de Deus veio, todas as profecias se cumpriram, a 70 descer, a Jerusalém de pedra não ficou pedra sobre pedra, destruiu tudo, não ficou sacerdotes, não ficou nada, lei, não, acabou tudo, brilhou o novo céu e nova terra. Agora, muitos se perguntam, não, e por que o reino não existe? Por que o reino não existe? Porque a maioria que se dizem cristãos não estão vivendo, estão debaixo da confusão, não estão vivendo o pleno conhecimento de Cristo, não estão vivendo o reino, como a palavra mostra aqui, falando o reino aqui, que quando diz, aqui mostra na ordem uma condição para que possamos viver o reino. Deixa eu ver se eu acho. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Vive debaixo das trevas, é cego, cego do entendimento. Mistura circuncisão com incircuncisão. Isso aí está escrito segundo aos Coríntios, capítulo 3. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com pleno conhecimento da doutrina de Cristo, viver o reino de Cristo, reinar em vida e em perfeita vitória, sair de debaixo do domínio de homens perversos, homens malvados, saqueadores, roubadores, genocidas, que estão tomando conta do mundo, escravizando as almas. E enquanto nosso Senhor Jesus Cristo já libertou não só o povo dele, para o qual ele veio, ele estabeleceu essa libertação, essa liberdade, libertou todas as nações. Ele deu a salvação para todas as nações. A palavra diz, onde está o Espírito de Cristo, aí a liberdade. Liberdade da opressão do mundo, liberdade do engano, liberdade da mentira, libertos da confusão, mas livre também para pedir perdão dos seus erros, dos erros da carne, pedir purificação, pedir purificação, lavagem na água da palavra da graça, do Espírito da graça. Todos nós temos essa liberdade, esse acesso, não precisa de interferência de ninguém. E amém, que seja assim para a glória do nosso Deus, amém.